Simbora estudar A Noite da Espera, Milton Ratum. Este romance que é o primeiro da trilogia O Lugar Mais Sombrio, que vai contar ali a história de Martin. Eu não li os outros dois, então eu não sei o que acontece. Mas eu quero falar aqui exatamente antes de eu ler as outras, passar essas impressões, e depois lá no final eu posso ver, quando eu ler as três obras, eu posso dizer se as minhas impressões estavam corretas ou não. Embora sempre as impressões vão estar corretas, porque você acabou de ler este livro, então são as impressões sobre este livro. Sobre Milton Ratum, chover no molhado, falar sobre Milton Ratum, quem ama literatura no Brasil, precisa, se não leu Milton Ratum, ainda precisa ler Milton Ratum, lá, desde de Dois Irmãos, Cinzas do Norte, tá? O relato de um Certo Oriente. Então, tem vários romances aí muito conhecidos. E agora, vamos falar sobre A Noite da Espera. Milton Ratum, que tem como formação, ele é arquiteto. Então, o espaço nos romances de Milton Ratum é muito importante. Esses livros que eu falei, esses três romances que eu citei aqui do Milton Ratum, eu citei três ou quatro? Eu citei três, Citei três. Não lembro qual é, enfim. Mas eles se passam em Manaus. Então tem como principal ali Manaus. E Manaus é muito bem descrita. Esse espaço, Manaus, é como se fosse um dos personagens dessas obras. Principalmente lá de Relato de um Certo Oriente. Cinzas do Norte também tem bastante disso. Dois Irmãos também tem. Mas, enfim. E nesse romance, sai de Manaus. Sai de Manaus e vai para Brasília. Mas este romance, ele não começa em Brasília. Ele começa em Paris. Inverno e Silêncio, Nenhuma Carta do Brasil. Paris, dezembro de 1977. Nós não sabemos ainda quem é esse personagem e nós temos uma narrativa aqui neste romance bastante diferente, porque ela é narrada muitas vezes como se fosse um diário, e esse personagem, relembrando como se fosse um diário dele. Tem uns manuscritos ali que ele vai colocando para nós, muitas coisas da sua lembrança, e em outros momentos ele dá voz também para outras pessoas através de cartas. Então, dessa forma é narrado esse romance, que tem como personagem principal e narrador, o narrador principal, digamos assim, o Martin. Então, Martin está lá em Paris em dezembro de 1977 e ele começa a falar sobre essa cidade. Nós temos ali algumas pistas, Martin está lá, ele dá aula de português para franceses. E nós já percebemos que ele está exilado em Paris, ele foi para Paris exilado. Aparece já uma personagem feminina que se chama Dinah, que ele fala que outro dia ele viu Dinah ali andando e seguiu o rosto, mas era uma francesa. Então nós percebemos que faz tempo que ele não vê Dinah também. E depois nós vamos ver quem é essa personagem, Dinah. Ele vai para Paris, e lá ele se encontra com um cara chamado Damiano Acante. Damiano Acante também vai aparecer lá no passado. Então nós temos esses dois personagens que estão no passado ali e vão estar presentes. A Dinah não presente como corpo, mas em corpo, o Damiano presente ali com ele. Inclusive ele fala que é o Damiano quem fala para ele ir para Paris. E nós não vamos ter essa resposta aqui neste momento, e já adianto nem depois no livro, sobre o que, por quê, qual foi o motivo principal dele ir para Paris. Nós sabemos que é devido à ditadura militar, mas nós não sabemos se ele se envolveu em algo que ficou perigoso para ele, se ele foi preso, isso nós não sabemos. Este é um livro, eu diria, de muitas perguntas. Nós ficamos muito curiosos lendo, nós queremos essas respostas, mas essas respostas não são dadas aqui. E nem o Martin, ele encontra
essas respostas para essas perguntas. E é isso que mais nos inquieta. É sensacional essa forma do Milton narrar, né? Isso que mais nos inquieta aqui neste livro. E de dezembro de 77, ele vai narrando ali uns dias até janeiro de 78, até que ele vai começar realmente no capítulo 1, porque nós temos ali, né, como se fosse em forma de diário, até março de 78. Aí ele vem para o capítulo 1, tá? Que ele está em março de 78, mas ele vai relembrar de dezembro de 67, mas exatamente 22 de dezembro de 67, ou seja, ele volta 10 anos, tá? 10 anos e um pouquinho, próximo ao Natal, quando ele fala que a sua mãe saiu de casa e foi viver com um artista, né? E essa decisão mudou, perturbou a vida dele e perturbou a vida de todos. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse romance é o fato dele não chamar os pais de pai e mãe. Ele chama pelos nomes. Ele chama a mãe de Nina e o pai de Rodolfo. Sempre assim. Ele vai chamar o romance inteiro a mãe de Nina e o pai de Rodolfo. E lá no início nós já sabemos que ele sonha com a mãe e com o encontro com a mãe. E esse encontro não acontece. Nós passamos o romance inteiro querendo descobrir por que esse encontro não acontece. Esse encontro dele com a mãe, né? Que a mãe fala que está morando em um sítio. E logo que o pai dele a gente percebe que é um boçal. O pai dele é um cara rígido, o pai dele é apoiador da ditadura. O pai dele é aquele cara que vai à missa, né, comumente, a mãe e ele não. E a mãe comunica ali ao pai, né, que ela vai viver com outro cara, com esse artista. E no início ele vai morar com a mãe. Né? Fica acertado que ele vai morar com a mãe. Só que tem uma frase que a mãe fala, né, para a avó, que é muito importante. A mãe não fala que ela vai morar com um artista, nada porque ela quer viver. Ela fala porque ela não pode mais viver com ele. E aí nós já pensamos, você não pode viver com uma pessoa. O que nós imaginamos? Essa pessoa é violenta? Essa pessoa é dominadora? Né? Essa pessoa é muito errada, porque ali tinha um certo, digamos assim, segurança financeira, e ela vai morar com um artista que eles não têm nada. Então, até inclusive, essa é a desculpa, né? É o que é falado. Estou falando de desculpa porque a gente não tem essas respostas. É o que é falado para ele. A Lina fala para ele que ele não vai morar com ela porque eles não têm dinheiro para criá-lo. Então é melhor ele ficar com o pai. E o pai, para não querer ficar em São Paulo, né, porque se morava em São Paulo e os avós paternos, né, os pais da Lina moravam em Santos. E ele não vai ficar em São Paulo para não ficar perto da ex-mulher, porque ele não quer, ele quer se isolar. O pai dele fala, e eles vão morar em Brasília. Chegando em Brasília, ele encontra uma cidade em construção, uma cidade inacabada. Tá? Isso é muito interessante para um arquiteto falar sobre isso. Né? E ele começa a estudar ali em uma escola e começa um movimento na UNB. Logo em seguida ele começa a fazer um curso de arquitetura. Então a gente tem algumas semelhanças entre ele e o Martim. Algumas semelhanças, e eu não vou dizer em nenhum momento que o Martim é inspirado nele, ele se coloca como Martim. Não é nada disso. Não é nada disso mesmo. Apenas essa e algumas outras semelhanças que acontecem aqui no romance. Então o Martim ele começa ali a se envolver com um grupo na UNB, na Universidade, né, Universidade de Brasília, um grupo ali de teatro, que a Diná, que depois vai ser a sua namorada, é uma das principais ali do grupo. E ele se envolve com aquele grupo, e é um grupo, por ser cultura, obviamente as pessoas elas são mais ligadas à esquerda. Isso a gente vê claramente. Por isso que a direita, quando ela chega ao poder, ela vai tentar tirar forças de cultura e de educação. Tá? Porque pessoas mais esclarecidas tendem a não ser de direita.
É uma tendência natural, porque são pessoas mais esclarecidas, são pessoas que estudam mais. Então, há essa relação direta ali. E essas pessoas, né, elas estão envolvidas e elas estão envolvidas também nas lutas da UNB. Lembrando que em 1967, né, eles vão para lá em 68, 68 está em plena ditadura militar. O AI-5 é em 65, inclusive tem um momento em que sai o AI-5, o pai dele comemora. E Brasília, esse meio de Brasília em que ele vive ali, é um meio com muitas pessoas de classe média. Por quê? Porque são filhos de diplomatas, inclusive entre os amigos tem uma filha de um senador. Então são pessoas que têm grana. Tirando ele e um outro personagem, e mais dois personagens, Lázaro, que Lázaro é realmente o cara que encarna essa coisa do sindicalista, do cara que luta, né? Do manifestante. O Lázaro, ele é esse cara que leva à frente. A Diná também. Só que a Diná, ela tem bastante disso. Ela tem grana. E ele está ali nesse meio, eu não falei o outro. E o outro é o nortista que também, né, tem pouca grana e está por ali, vive na mesma pendura que ele. Ele começa a se envolver, o pai dele tem medo disso, até o momento em que ele é preso. Mas ele é preso por uma coisa besta. Ele gosta de remar, e ali ele está numa canoa, e ele acaba cochilando ali e no Lago Paranoá e vai parar perto lá do quartel, né, das Forças Armadas lá. E ele é preso por isso, né, por uma questão de segurança. O pai dele fica puto da vida e depois o pai dele vê também que ele está ligado com um cara que é dono de uma livraria, né, que é o Jorge Alegre. Jorge Alegre. Jorge Alegre. Se não for Jorge Alegre, depois eu corrijo para vocês. E o pai dele diz que esse cara é comunista. Inclusive, ele vai trabalhar nessa livraria do Jorge Alegre. E ali ele tem contato com literatura. Né? E o Damiano Acante, que vai aparecer lá no futuro, que eu já falei para vocês, também é um dos caras responsáveis por esse grupo de teatro. E ele também tem muito contato ali na livraria. Então nós temos esse grupo formado por esses jovens que estão por ali, que alguns deles estão interessados na luta, mas não é aquela coisa da luta, vamos derrubar a ditadura. É uma luta pelo direito, né, de estudarem. É uma coisa da UNB, porque a UNB está perseguindo muitos professores, a UNB está tirando professores, a UNB, né, está nesse processo ali, eles querem a volta de alguns professores, então a luta deles é pela educação. E inclusive o Martim, ele é um pouco alienado nessa luta, ele não tem uma posição clara, ele não é um cara que lê, né? Por exemplo, ele não é um cara que ele lê Marx, ele não lê Marighella, ele não há esse interesse dele pela esquerda. Ele simplesmente quer estudar. Né? Então, não é aquele cara que se engajou, né? Igual muitas pessoas hoje falam, a universidade, ela doutrina, o pessoal só vai para fumar maconha e para ler Marx. Se tem um lugar que eu não li Marx, foi na universidade. Inclusive, tinha professores que detestavam Marx. E os professores que liam Marx, que são marxistas, não ficavam pra gente, lê Marx. E eu sou de letras, né, gente? Eu li bastante, mas não tem isso. Então, as universidades públicas é bem diferente. Bom, você que está buscando uma vaga, né, ou você que já é formado, você que já passou por universidade pública, você sabe disso. As pessoas que falam mal das universidades públicas são aquelas que não têm capacidade de entrar em uma pelo vestibular ou que os seus filhos não conseguiram também. Então são pessoas incapazes e aí elas vão falar mal da universidade pública. Voltando ali para Lina, sua mãe, Lina, ela sempre tem uma desculpa.
Ela chega a marcar com ele um encontro em Goiânia, né, através do seu tio por telefone, e ele tem um contato com a família. Isso que é curioso. Esse romance ele é muito sobre solidão, porque ele chega numa cidade, uma cidade que é estranha para ele se sente ali solitário, ele só tem esses seus amigos, mas da família dele ninguém vai lá vê-lo, né? Então esse livro é muito sobre solidão. Tem um momento em que ele fala com o tio e o tio fala, ó, a sua mãe vai para aí, vai lá no hotel tal em Goiânia que ela vai aparecer lá e vocês vão se encontrar. E ele vai até esse hotel e ele espera a mãe e a mãe não vai. Até que o tio liga lá no hotel e avisa que a mãe não vai. Ele dorme lá essa noite esperando pela mãe, que a mãe podia chegar a qualquer momento. Ele sonha com a mãe chegando e a mãe não chega. Então isso é muito triste, essa espera pela mãe que ele tem o livro inteiro. Porque no final ainda ele não tem esse encontro, né, com a mãe. E a mãe escreve cartas, não fala direito onde ela está. A mãe fala que está no interior, na região de Campinas, Jundiaí. Depois ela escreve uma carta que, como o marido dela é artista, eles acabaram indo para Ouro Preto, e a mãe é professora de francês, tem isso, né? Então tem essa ligação com a França aí também. Então eles vão para Ouro Preto, e ela sempre em busca de alunos, e ela escreve que eles estão em Ouro Preto, mas muitas vezes ela manda o endereço borrado, ele não consegue nem ver onde ela está, ela apenas fala que ela está num sítio, mas eles não se encontram. Ele não encontra mais com a mãe. O pai acaba deserdando ele, né? O pai o abandona lá, o pai vai morar em outro lugar. O pai começa a arrumar amantes, depois ele tem uma namorada, até tem um encontro em que o pai tenta uma reconciliação com ele, o pai leva um cheque para ele, coloca um cheque no bolso e nesse encontro ele leva uma carta. A mãe escreve 2 cartas, uma para ele, né? E dentro da carta, o envelope dele tem um envelope para o pai. Ele tira aquele envelope e entrega para o pai na frente da namorada do pai. O pai fica pé da vida, né, com aquela carta ali. Ele nunca soube o que disse aquela carta, mas o pai depois liga para ele e fala que ia assustar o cheque porque ele não merece aquele dinheiro. E a gente não sabe, ninguém sabe o que aconteceu. Então eu acredito que essas nossas dúvidas, elas vão ser sanadas nos próximos, né? Nos próximos volumes. Porque esse romance ele termina com ele indo para São Paulo, né? Ele vai para São Paulo ali. Então, ele tem esse romance com a Diná. Ele escreve, inclusive manda foto da Diná para a mãe. Ele tem esse cuidado com a mãe, né? Sempre. Ele manda fotos, ele fala o que está acontecendo. Mas a mãe não manda nada para ele. Ele tem muito pouco contato com a mãe. E a gente acha que esse namoro com a Diná é algo que não vai para frente, mas ele termina ali o romance ainda se encontrando com a Diná nos últimos dias. E inclusive ele está na casa da Diná. Quando ele se atrasa, eles começam a escrever um jornal em que eles publicam poemas, eles publicam entrevistas, né? Mas é algo que é visto como, né, como ali mal visto pela ditadura, né? Como uma forma, eles olham aquilo lá como uma forma de protesto, então eles não aceitam aquele jornal deles. Inclusive o pai de um dos amigos, né, o Faizão, ele fala para ele, ó, vai embora, cara, os outros têm as costas quentes, você não tem quem cuide de você, seu pai nem, né? Seu pai não é rico e seu pai nem dá bola para você. E ele está com a sua namorada, né, a Diná. Ele se atrasa, eles têm uma reunião lá no jornal, mas ele se atrasa. Mesmo assim ele vai. Quando ele chega perto, ele vê a polícia e a polícia está prendendo todas as pessoas ali, os amigos dele. E ficam de fora ele, né? Antes disso, o dono da livraria, né, que ele trabalhava lá, o Jorge Alegre. Eu falei Jorge Alegre anteriormente? Agora fiquei na dúvida. Acho que sim. O Jorge Alegre, dono da livraria, ele é preso também antes disso. E ele está indo lá para o encontro nesse jornal e ele vê os seus amigos sendo presos, menos o nortista. O nortista que, inclusive, né,
O nortista que inclusive chegou a dividir apartamento com ele, né, sendo talvez um dos mais próximos ali. Eu esqueci de falar que o pai dele falou que ia assustar o cheque, e o pai dele assusta o cheque realmente. Só que o nortista dá um jeito e passa esse cheque para frente antes do pai assustar. E dá metade da grana para ele só, né? Com umas desculpas esfarrapadas ali e tal, mas ele dá metade do dinheiro. E ele guarda esse dinheiro. Quando ele vê os amigos presos, ele volta com a Diná, e a Diná fala para ele, ó, você tem que ir embora, eles vão vir atrás de nós dois. Eu logo vou embora daqui, mas vai você primeiro para São Paulo. E aí eles têm um encontro lá com uma mulher que é chamada por Baronesa. A Baronesa gosta muito dele. A Baronesa fala que vai colocar um carro à disposição para levá-lo, né, até Goiânia, para ele não pegar o ônibus lá de Brasília, porque é muito arriscado. Aí para ele ir para Goiânia, ficar num parque até o anoitecer, e à noite ir na rodoviária comprar uma passagem e ir para São Paulo. A Ágata fala, porque eu falei Ágata? Ágata é o nome da baronesa, é verdade, por isso que eu falei Ágata. A Diná fala para ele, né, se ele tem ainda aquele dinheiro do cheque. Ele fala que sim, ele fala, então é hora de usar. Vai para São Paulo e se vira lá. E o romance vai terminar assim, com ele indo para São Paulo, né, com a chegada dele lá em São Paulo. Eu esqueci de mencionar que o nortista, né, foi o único que não foi preso. Quer dizer, ele não viu o nortista sendo preso. Ele não sabe se o nortista está preso. A Diná também não consegue apurar. A baronesa, ninguém sabe onde está o nortista, se ele está preso ou não. E nós vamos também carregar, né, essa dúvida para o próximo volume, porque isso não é falado aqui. O romance termina assim, né? Ele indo para São Paulo, então, né? A voz de Diná ausente era a voz que eu imaginava nas cartas que minha mãe não escreveu para mim. Já começava a ver a capital, ele chegando em São Paulo. E o meu passado, com olhos de desertor, me sentia culpado e acovardado por fugir, por não ter ido à reunião na tribo. Tribo era o jornal, a revista deles, né? Na hora marcada, por não dividir com os meus amigos uma cela da polícia política. Uma culpa que crescia, como se fosse um crime. Uma traição à tribo de Brasília. Quer dizer, a tribo dele, né? O jornal era a tribo e ele pertencia àquela tribo. E aí vem o último parágrafo. Na solidão da viagem, uma parte da minha vida saía de mim, o coração dividido pela amargura e a esperança. Não sabia se ia rever Diná. Quem sabe se encontraria minha mãe. E aqui, né, vai essa dúvida para o próximo volume. Tá? Ele não sabe se ele vai ver Diná novamente. E ele tem esse amor por essa mulher. E nem a própria mãe. Então, é um livro de buscas, é um livro de solidão, é um livro de espera, é um livro de muitas perguntas e poucas respostas que talvez nós tenhamos aí, com certeza nós vamos ter nos próximos 2 volumes dessa trilogia. Beleza, pessoal? Então, se chegou até o final, tá? Curte o vídeo aí, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, ajuda o professor Sid Clay aqui, eu que faço tantos vídeos para vestibulares para vocês, então me ajuda aqui, comenta no vídeo aí que isso também dá engajamento, tá? Me segue lá nas redes sociais, claro, se você quiser. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por enquanto é isso e simbora estudar!